Olá, eu sou Juliana Pinheiro Magro e vim apresentar para vocês o artigo intitulado Documentos Institucionais Acessíveis, Reflexões a partir de uma proposta formativa. Esse artigo foi escrito por mim e pela professora doutora Maria da Conceição Bezerra Varela. Nós somos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e esse artigo versa sobre o relato de experiência de uma ação formativa desenvolvida na nossa instituição. Bem, e para iniciar a nossa conversa, é importante destacar e contextualizar que tudo começou a partir da necessidade da universidade de atender à legislação brasileira e à sua própria política de inclusão e acessibilidade no que diz respeito, aqui neste caso, à acessibilidade comunicacional. Para além disso, a gente destaca a insuficiência de documentos institucionais em formatos acessíveis, tanto em formatos digitais, quanto audiodescritos, quanto em libras, entre outros formatos. A preparação de documentos institucionais exige a necessidade de que eles sejam disponibilizados em formatos acessíveis. E aqui, neste relato de experiência, a gente dá ênfase à acessibilidade em documentos institucionais para usuários de leitores de tela. É importante destacar também que a UFRN hoje, entre outros públicos, ele conta com um público expressivo de pessoas com deficiência visual na instituição, tanto de professores como de alunos e também servidores. Pois bem, a partir de um diálogo entre duas unidades envolvidas nessa proposta, que é a Pró-Reitoria de Planejamento da UFRN, chamada de PROPLAN, e a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade, a CIA, foi constatado que o formato dos documentos institucionais publicados por essa Pró-Reitoria pouco estavam preconizando os parâmetros de acessibilidade tão necessários para que esse público de pessoas com deficiência visual e outros públicos usuários de leitores de tela pudessem acessar aos textos publicados na instituição. E a partir disso foi discutida, então, a ideia de uma ação formativa que pudesse atender às questões da acessibilidade em documentos institucionais, com ênfase na acessibilidade digital dos textos aos usuários de leitores de tela. Então, tanto para a realização da nossa ação formativa, quanto para a escrita desse artigo, nós precisamos utilizar conceitos basilares que nos subsidiaram em todo esse processo. O primeiro foi o de acessibilidade, destacado pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, mais conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, aqui no Brasil, onde ele versa que a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes e informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Um outro conceito basilar é o de acessibilidade digital, entendido como acesso irrestrito por qualquer pessoa a documentos digitais, sites, redes sociais e aplicativos, de modo a não se depararem com barreiras que atrapalhem a navegabilidade, mesmo que seja mediada pelo uso de recursos de tecnologia assistiva ou não, como, por exemplo, mouses e leitores e teclados adaptados, softwares de leitores de tela, entre outros. Leitores de tela são softwares bastante utilizados por pessoas cegas, que transformam em áudio as informações apresentadas na forma de texto em um computador, como, por exemplo, o NVDA. Esse tipo de software interage com a interface do sistema operacional, capturando os elementos visíveis na tela e convertendo-os através de um sintetizador de voz. Os objetivos da nossa ação formativa foram de provocar e sensibilizar o olhar dos profissionais que fazem parte da equipe da PROPLAN e também contribuir de forma direta, prática e objetiva para que os profissionais participantes conhecessem os elementos basilares que subsidiam a elaboração de documentos no formato digital acessível, para que assim eles pudessem produzir os textos institucionais já preconizando esses conhecimentos. Para isso, nós trilhamos caminhos dessa experiência formativa, cuja proposta foi do tipo exploratória,
Teve uma carga horária de 8 horas aula, dividida em 3 encontros virtuais síncronos, que foram trabalhados por meio do Google Meet, e também por momentos assíncronos, promovidos a partir da leitura de materiais e uso de vídeos sobre a temática. Participaram ao todo 10 participantes, composto por um grupo estratégico de profissionais da UFRN, que lidam diretamente com a produção de documentos institucionais de grande relevância para a comunidade acadêmica. No que se refere aos conteúdos trabalhados, durante os encontros virtuais foram abordados conteúdos relacionados às pessoas com deficiência visual, leitores de tela, barreiras na navegação de documentos digitais, parâmetros de acessibilidade em documentos digitais, tanto no Microsoft Office Word como no PowerPoint, e também elementos basilares para a elaboração de descrições de imagens. Para isso, nós traçamos algumas estratégias planejadas para que o grupo se sentisse acolhido e envolvido ao longo das atividades. Nós apresentamos a realidade de pessoas usuárias de leitores de tela. Para isso, nós trouxemos a participação de um servidor da CIA, que é analista de sistemas e atua na universidade como revisor Braille, e ele tem uma deficiência visual, que é a cegueira. Para provocar reflexões acerca das barreiras à navegabilidade, foram mostradas situações reais sobre a presença de determinados elementos comumente presentes nos textos e de que forma esses elementos são lidos pelos leitores de tela. Para isso, nós utilizamos um importante documento da instituição, que foi o relatório de gestão, diagramado por esse próprio grupo que estava participando do processo formativo. Em um outro documento teste, já elaborado pela ministrante, o grupo foi provocado a identificar quais eram os possíveis problemas, ou seja, fazer um diagnóstico dos problemas presentes nesse documento, a partir do que já havia sido discutido e pelas leituras prévias, para que assim eles pudessem ser orientados sobre como fazer para resolver cada um deles. Foram mostrados em tela e em tempo real a organização e formatação desse documento. Na medida em que os elementos eram formatados, o leitor de tela era novamente ativado para que os participantes ouvissem e visualizassem de forma simultânea como esse leitor se comportava após as modificações realizadas pelo grupo. A mesma coisa nós fizemos com os parâmetros no PowerPoint. Além disso, os participantes também foram oportunizados a perceberem, com o uso do NVDA, o que acontece na leitura de imagens quando elas não estão descritas, e assim foram apresentadas a eles as maneiras de como elaborar a descrição das imagens, a partir também de exemplos de imagens extraídas de documentos elaborados pelo próprio grupo. Após a finalização da ação formativa, nós queríamos descobrir se essa proposta desenvolvida junto a este grupo foi capaz de instrumentalizá-los e se ela foi funcional para que esse grupo pudesse utilizar em sua prática profissional os conhecimentos explorados. Para isso foram aplicados 2 questionários, um pela CIA e um pela Proplan. 8 pessoas responderam ao questionário 1 e 7 ao questionário 2. De uma forma geral, o grupo relatou que antes dessa formação eles tinham pouco conhecimento sobre essa temática e passaram a compreender melhor as especificidades e potencialidades das pessoas usuárias de leitores de tela após o processo formativo. Evidenciaram também que as estratégias metodológicas utilizadas pela ministrante os levaram a correlacionar os conhecimentos adquiridos às suas práticas profissionais. Destacaram ainda como importante a competência técnica da profissional, a necessidade de replicar a formação atendendo a outros segmentos e servidores, a preocupação da formadora em apresentar sugestões práticas e também a presença de exemplos de aplicação. Destacaram ainda o formato dos encontros, que, segundo eles, preconizou discussões abertas, bem como também a presença de um servidor usuário de leitor de tela nessa formação. Concluímos, então, que essa formação atendeu às expectativas do grupo, respeitando, além de uma carga horária e dias de encontros ajustados à realidade de trabalho das equipes envolvidas, uma abordagem de conteúdos com viés prático e elencados a partir dos documentos trabalhados pela Proplan e das demandas formativas da UFRN no que se refere à inclusão e acessibilidade. Essa proposta, então, mostrou-se inovadora por ter sido uma ação formativa colaborativa, especialmente em tempos de distanciamento social. Aqui estão as nossas referências utilizadas e nós agradecemos a atenção de todos vocês.